Jesus morreu por mim, seu sangue derramou, hoje livre estou. Aí tinha aquelas irmãzinhas um pouquinho assim com a voz distante. Jesus morreu por mim. Ficava aquelas irmãs da SAF soprando contralto, sabe? Jesus morreu por mim, seu sangue derramou. E tinha uma irmã em Brasília que ela tocava o órgão pedalando. Jesus morreu. Tocava o órgão pedalando, irmão. Eu morria de raiva. Eu falava assim: um dia que eu for pastor, eu vou acabar com esse velório da igreja. Pelo menos eu vou pastorear. Olha que diferença agora. Faz de conta que está ali o Wesley, faz de conta que está ali nosso irmão João Pedro, ali Júnior com a base, e o irmão aqui, Felipe, com o dedando aqui na solo. Olha você que coisa diferente. Jesus morreu por mim, seu sangue derramou. A irmãzinha cantando: Jesus morreu. Não é diferença, irmão? Então a Santa Ceia é o momento de celebração da vida. Eu vivi em salunas preso pelos grilhões do inimigo, da superstição, da idolatria. A Bíblia diz em Colossenses 1,13: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e... Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Então não podemos celebrar a Santa Ceia com tristeza. Tinha alguns irmãos que colocavam assim o pão na boca. E tinha gente que falava assim: não pode mastigar não, que é o corpo de Cristo. Mastigar assim, irmão, isso é pão da padaria, não sei se é Shalom Rema. É um ritual que Jesus manda fazer em memória dele. Havia uma discussão teológica entre Calvino, Lutero, Zwinglio e a Igreja Católica Apostólica Romana. Para a Igreja Católica, o momento da Eucaristia, porque isso aqui é a Eucaristia, no grego significa, na verdade, ceia. Quando o padre consagra a hóstia e o vinho, para o catolicismo, o pão, a hóstia naquele momento vira, transubstancia. A substância é o próprio corpo de Cristo ali. Por isso que uma época lá, antigamente, tomava o vinho. Depois eles falaram. E a lógica é esta: já que na transubstanciação o pão, a hóstia vira o corpo de Cristo, se você comeu o corpo de Cristo, já comeu também as vísceras de Cristo e bebeu o sangue dele. Para que então dar vinho para o povo? Esta é a ideia. Isso é questão histórica, teológica. Então tem a questão católica, a transubstanciação. Jesus, quando o padre consagra e o cálice e o pão, transforma a transubstanciação, que você pode pesquisar na internet, você que gosta de navegar aí, no Google, no pai dos que querem aprender um pouquinho mais, né? E aí você vai perguntar lá o que significa transubstanciação sobre Galilei, que ele argumentou que não tem esse negócio de transubstanciação. Aí na época o papado: cala a boca, não te matam, não vão matar você. Pode não, cala a boca, fica falando isso não. Aí veio Lutero falou assim: não acontece a transubstanciação não, mas acontece a consubstanciação. Jesus está na substância. Lutero não fugiu muito, não. Aí Zwinglio, que é a ideia batista, quem é batista que está aqui, Zwinglio defendia que é apenas a Santa Ceia, um ritual em memória, é uma lembrança apenas, é um ritual. Mas aí João Calvino falou: não é transubstanciação, não é consubstanciação, não é apenas em memória, mas há uma presença real de Cristo, porque o crente tem o Espírito Santo,
E é um momento solene, e é um momento de quebrantamento, e é um momento de os crentes serem edificados, porque é um momento de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Santa Ceia é a celebração da vida em Cristo. Portanto, temos que celebrar nessa noite com alegria, com satisfação, com regozijo. Quando você comer daqui a pouco esse pão, você vai mastigar e falar assim: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu por mim naquela cruz. Glórias ao teu nome por isso, Senhor. Mas em segundo lugar, a Santa Ceia também está no boletim aí. É o momento de nós lembrarmos que nós estamos alimentando do pão da vida que é Cristo. Nós já alimentamos. E todas as vezes que você lê a Bíblia, você alimenta do pão da vida que se fez carne, que é Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Então, quando você come este pãozinho, é para que nós lembremos que este momento é um momento que nos traz a lembrança que nos foi dado o pão da vida, que é Jesus. Antigamente, no tabernáculo, existia lá os pães da preposição. 12 eram colocados, representando as tribos de Israel, e aquilo representava que Deus alimenta o seu povo. E a ideia do maná do deserto, que quando o povo estava com fome e Deus mandou o maná para aquele povo, tem a representação de que Deus é o Deus que nos sustenta com a sua graça, com o seu amor. Ele nos enviou o Filho dele, Jesus, e nós já comemos do pão da vida, que é Ele. E isto é celebrar a vida, lembrando que o pão do céu já veio, e nós já comemos e continuamos a comer. Quando nós lemos a palavra, somos edificados e somos abençoados. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas há outra ideia também, porque Jesus fala assim: olha, Jesus partiu o pão e deu cada um, comei dele todos. A ideia de pão na celebração da vida, que é a ceia, nós precisamos de fazer uma reflexão nessa noite. Será que nós estamos partindo este pão lá fora com as pessoas? É uma eucaristia existencial no dia a dia. Lá no seu trabalho você fala do pão da vida, que é Jesus. Lá na escola, lá na faculdade, lá na sua empresa, onde nós estamos indo, nós precisamos de transformar a nossa vida numa eucaristia, onde no dia a dia, na nossa existência, nós falamos deste pão que é Jesus e partimos o pão falando para as pessoas do amor de Jesus. Não é só para nós. Esta ceia nessa noite aqui, nós temos de orar a Deus, nós temos de pregar a palavra para que outras pessoas que já foram eleitas, para que elas venham e comam do pão. A pergunta que eu quero fazer nessa noite para você que veio aqui é: você já comeu desse pão? Não desse aqui, mas do pão que é Jesus? Você já bebeu da água viva? Jesus diz: eu sou a água viva. Aquele que vem a mim e bebe, nunca mais terá sede. Aquele que come do pão da vida, nunca mais terá fome. E eu volto a te perguntar, você que é visitante, você já comeu deste pão que é Jesus? Se você não comeu ainda, eu quero te convidar a você celebrar a vida conosco. E sabe como você vai celebrar? Se entregando nessa noite ao pão da vida, que é Jesus, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isso não é religião, não é você mudar de placa de igreja, não resolve, mas é uma experiência com o Cristo que morreu na cruz por nós pecadores. Mas veja, em terceiro lugar, o momento de ceia é o momento de reafirmarmos e renovar a nossa aliança com Cristo. Quando você pegar daqui a pouco esse pãozinho e comer, e beber deste cálice com suco, você vai declarar: Senhor Jesus, eu estou aqui novamente para renovar com o Senhor esta aliança. Por isso que é importante fazer todo mês a Santa Ceia, porque é um momento
da gente renovar a aliança. É o momento da gente nós sermos renovados pela graça de Deus. A igreja reformada, e nós presbiterianos seguimos uma linha calvinista, e os calvinistas reformados entendem que a Santa Ceia é um meio de graça. Eu já tive a oportunidade de levar a Santa Ceia para uma pessoa doente e ver aquela pessoa tremendo. Não estava tremendo antes. Talvez alguém pode dizer é emoção, mas a bênção de Deus nos emociona, sim ou não? Claro. E naquele momento a pessoa comer aquele pãozinho, comer aquele suco ou vinho, e fala: pastor, eu fui renovado, estabelecido por Cristo. Esta noite, quando você tomar o vinho e comer o pão, fala: Senhor, me renove nessa noite. Isso é pela fé. É pela fé e a graça do Senhor. Fala comigo assim: Santa Ceia, a celebração da vida. Em quarto lugar, na celebração da vida, que é a ceia, nós estamos anunciando a morte de Cristo. Agora escute, é anunciar, não é matar Jesus de novo, não. Olha a música lá, Jesus, vamos parar, né? Jesus, não. Escute, benção, você está entendendo aí? O pastor, o ministrante, e eu estou fazendo isso aqui agora, é a oportunidade de pregar o evangelho da cruz. É loucura para os que se perdem, é loucura para os gregos na época, os romanos. A salvação pela graça, o evangelho da cruz, de um Cristo que foi crucificado pelos pecados da humanidade. Então, eu quero aproveitar a oportunidade e anunciar para você que está aqui nessa noite: Jesus morreu numa cruz por você, pelos seus pecados, seja qual for o pecado que você cometeu. E nós precisamos de nos arrependermos e nos entregarmos a Cristo, nem tanto pelos pecados que nós cometemos, mas porque somos pecadores. Porque tem gente que fala assim: não, pastor, eu sou bonzinho, eu não adultério, eu não falo mal de ninguém. Eu não sei não, acho que Deus tem um lugarzinho para mim naquele céu. Não, irmão, todos são pecadores, e nós temos que reconhecer isso, o pecado original. Romanos capítulo 3, 23 diz que por um entrou o pecado no mundo, e por isso todos o quê? Pecaram. Eu quero anunciar a morte nessa noite de um Cristo naquela cruz. Por isso que é importante a Santa Ceia, porque talvez o pastor pregou o mês todo muitas mensagens, mas não teve a oportunidade de falar da morte vicária de Cristo, que se fez propiciação por nós, que derramou o sangue na cruz do Calvário por nós. Mas não é somente anunciar a morte dele, sabe? Mas é também dizermos que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo. E ele está aqui nessa noite. Nós não podemos vê-lo, mas a Bíblia nos fala que ele está presente. Quando reunirmos 2 ou 3 em nome dele, ele está presente. E aqui nós temos centenas reunidos, estamos em nome do Cristo da manjedoura, o Cristo da cura, o Cristo que nasceu da Virgem Maria, o Cristo que morreu naquela rude cruz e abriu seus braços e disse: tetelestai, está pago, está consumado. Esse Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, e ele pode te dar vida e vida em abundância. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Então este é o momento de nós celebrarmos a vida, anunciando a morte, falando da ressurreição e falando também, porque aqui o texto diz, anunciando a morte até que ele venha. Eu tenho por mim que a vinda de Cristo está próxima. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O apóstolo Pedro diz, quando alguns crentes naquela época, hein, quase mais 2000 anos, ficavam argumentando, dizendo: ah não, Cristo não vai voltar mais não. Alguns estavam desviando. O apóstolo Pedro disse o seguinte:
que o maior desejo de Deus é que todos se arrependam e sejam salvos. Por isso ele diz que Deus é longânimo com todos, porque o desejo de Deus é que o meu irmão, o seu irmão, a tua família, todos sejam salvos pelo evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai voltar, irmãos. Na Santa Ceia é uma oportunidade. Na época da Santa Ceia era pregado, principalmente na igreja de Coríntios, sobre a ressurreição, que Jesus um dia voltará. Ele voltará para arrebatar sua igreja. E eu creio que pelos acontecimentos últimos aí, o Senhor Jesus está às portas. E você talvez fale assim: eu creio que vai custar mais, pastor. Mas se Jesus voltar hoje para você, Santa Ceia é também a celebração da vida. Em quinto lugar, o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é um momento de comunhão, irmãos. Por isso que a gente usa aqui, a gente não manda um entregar o pãozinho para o outro. Pode pegar aí uma H. pylori, aquele negócio todo, né? Pode pegar aí uma bactéria, pode pegar aí alguma... De repente o pastor não lavou a mão ainda na hora que veio para aqui. Não pega bem não, né? A gente pega o cálice e divide um com o outro. Né? Fica aqui, benção. Fica com ele aí, viu? Divide um com o outro. Passa para aquele irmão ali, por favor. Aí joga lá atrás. Joga não, entrega aquela irmã lá atrás. Aí vai, tá vendo? Ó? Põe agora a guarda no banquinho aí, viu, benção? Sabe o que acontece? É o momento de nós dizermos que o Cristo que morreu por nós, nós fazemos parte deste corpo. Ele é o cabeça. E significa que nós dependemos um do outro. A ideia é essa. Por isso que a gente faz. Quem sabe aí, bora fazer uma proposta para os diáconos, e é até baratinho. A gente pega esse pãozinho aqui e passa um papelzinho daqueles. Isso filme, né? Baratinho, né? Mas também vai virar uma bagunça aqui para tirar esse negócio, né? Tem gente que vai comer até o plástico. No dia seguinte, o que é que vai ser, hein? Gastrite. Mas Santa Ceia, a celebração da vida, é o momento de estarmos juntos. Por isso que Paulo repreendeu a igreja de Coríntios, que estavam celebrando a festa ágape, que dizia que era a festa do amor, mas eles deixavam uns aos outros com fome. A pensou que o negócio é esse? E eu creio que tinha aquelas famílias mais ricas, sabe? E meus irmãos, já aconteceu isso na igreja. Eu vou contar para vocês aqui. Vou contar. Numa igreja aí, Mara, que você não passou por lá. Não passou por lá. Tinha uma mulher lá, quando ela fazia o bolão dela, e ela ficava com o bolo aqui assim, ó. Que negócio é esse? Entendeu? Ixi, sujou minha camisa, sujou meu terno novinho, tem 10 anos que eu tenho ele. Então, tinha irmãos que ficavam assim para mostrar para o outro, Jaqueline. Eu vou, Giselda, a irmã Dolores trouxe um bolo, laranja, a metade laranja, a metade uva. Bora fazer um mês que vem, de 6 qualidades, nem mar bate. E quem vai tomar, vai comer, vai ser o pastor Marcos André antes. Na hora que ele comeu da Ana Dolores e comeu o nosso, ela vai falar assim: que bolo. Vai pegar o da Ana Dolores e falar assim: não gostei. Está entendendo? A ideia era essa. Então Paulo falou assim: sabe de uma coisa? Vocês são vaidosos. E isso aconteceu. Não era o bolo da Ana Dolores de Giselda não, sabe? Mas aconteceu essa divisão dentro da igreja. E a ideia então é ter comunhão, irmãos. A ideia da Santa Ceia nessa noite é mostrar que nós dependemos um dos outros e que é importante estarmos juntos. A ideia é, quando nós fazemos a ceia, que não podemos ser crentes em casa. Tem gente que está ficando em casa, o ministério eletrônico. Eu assisto o culto pela televisão. Não, irmão, nós vamos estar juntos, um olhando no outro. É aqui mesmo, onde a irmãzinha vem arrumada, e mulher tem isso, né? Umas vestidas, o mesmo que ela usou semana passada. É assim mesmo. É assim mesmo. É quando você fala assim: meu Deus do céu, aquele pastor Eugênio tem 10 anos que eu conhecê-lo. Aquele terno dele, como é que fica em pé ainda? É
isso, na igreja tem um que fala do outro. E tem gente ainda que fala assim: não, eu não quero frequentar aquela igreja que eu estou lá, não, pastor. Tem muita fofoca, muito fuxico. Olha, as irmãs lá ficam disputando quem veste melhor. Meu irmão, aqui também é desse jeito. Porque é lugar de gente. Você acha que eu prego aqui na frente? Tudo bem que Deus está me usando, né? A gente estudou. Você acha que eu saio lá de casa de qualquer jeito? Me venderam um negócio chamado Prime. Foi Prime. E por isso que eu não sou bobo. A semana passada eu saí daqui, limpei aqui, aí saiu o Prime com o pó de luna. Ah, seu Elcio, escandalizou, né? Pastor vaidoso. O povo reclama de tudo, irmão. Se o pastor vier desgrenhado, relaxado. Se o pastor engordou, reclama. Se emagreceu, reclama. Então é o seguinte, meu irmão, a igreja de Jesus é assim. E se você está caçando um lugar que você vai entrar na igreja e que ninguém vai olhar para o seu vestido, irmã, é fácil. Tem igreja aí que não pode usar batom, não pode usar calça comprida, não pode usar maquiagem nenhuma. Entra na fileira lá, ué. Porque é bom, é comunhão. E é isso que faz a gente ser gente e entender que a graça de Deus que nos sustenta. Porque quando a irmã olha para o vestido da outra e fala assim, porque mulher é assim, irmão, mulher não veste para o marido, mulher veste para outra. E aí fala assim, nossa, e é assim, né? Mas seu cabelo ficou lindo, horrível, horrível. E tem uns que ainda usa o linguajar de Salinas. Onde você fez essas mechas, quer? Eu fiz lá no salão que eu vou, faz melhor. É assim. Vocês estão entendendo a visão para a gente terminar e passar para a ceia? Eu quero dizer o seguinte, que é assim mesmo. Gente é gente. Pastor senta no culto com o outro está pregando e o daqui fica, ixi, não. Onde que ela arrumou essa exegese? É assim, irmão. Tem igreja perfeita não. Enquanto Jesus não voltar, a gente vai ficar assim, de vez em quando. Não é bom falar um do outro não, é verdade? Não é bom não, né, gente? Não é bom. Eu lembro da mulher de um pastor que falava assim, ela encontrava no presbitério as mulheres, vem cá, bora colocar os fuxiques em dia. Aí tem um tanto de crente querendo ser, né? Eu vou para a comunidade da genealogia do Cristo ressurreto. Aqui ninguém fala mal um do outro. Me engana que eu gosto. Não é bom falar, Paulo exorta, claro que eu estou colocando para vocês entenderem que na celebração da ceia nós estamos então celebrando a comunhão. E na comunhão não é que nós suportamos a debilidade dos outros. A Bíblia fala, suportai a debilidade um dos outros. Tem alguns que são débeis, fracos, sabe? Não tenta procurar perfeição no seu irmão, não. E outra coisa, na Santa Ceia, aqui diz, examina-se o homem a si mesmo, e depois o quê? Coma do pão. Uma orientação aos presbíteros e diáconos nessa noite. Quando você for passar, você não pode. E antigamente perguntava, você está em paz com Deus? Você vai simular, que não pega o pão, não sai simular que vai pegar. Faz de conta que eu vi você tomando aí uma cervejinha em algum lugar. Faz de conta. Você está em paz com Jesus? Aí o presbítero, o diácono, ele acaba do juízo do irmão. Examine-se o homem a si mesmo. Eu não vou examinar o irmão não. Pastor Eugênio, olha só o que o senhor acha. Tem um irmão ali que estão contando que ele é adultério. Dá irmão, senta a ceia nele, irmão. Vai lá, dá para ir lá, irmão. Meu irmão, é cada um examinar a si mesmo. É o momento da gente examinar outra coisa. Por quê? Cada um vai dar conta diante de Deus. Não estou dizendo que a igreja vai isentar essa parte. Se souber, tiver provas,
E é a oportunidade. Eu quero falar aqui, olha, tem muita igreja que não. Aquele negócio que falaram. Olha, o irmão fulano, falaram que aquele irmão saiu do motel com a secretária. Reconhece, autentica. Depois só para o pastor. Eu entrei nessa confusão, não. Eu já vi pastor entrando em confusão, irmão. Tem que sair da cidade expulso. Porque ficou sabendo, aqueles irmãos imaturos. Algum tempo atrás aí, disse que um camarada tinha saído do motel. Aí reuniram e me chamaram como pastor. E esse cara era pastor. O seu, a placa era a mesma, o andar do seu era o mesmo, você está entendendo? Não, irmão. Pastor Eugênio é liberal. Não é liberal não, irmão. Por isso que tem igreja aí que começa até bonitinho. Aí é um diz, na verdade um fuxico, uma fofoca. É um melequeiro, um catarreiro, que misericórdia. Então, a Bíblia fala, se eu vi, quem foi o cara mesmo? Joaquim, ó, decorou. Se eu vi, eu vou atrás dele, irmão. Meninos, eu vi. Eu te vi saindo de um motel. Vai resolver com ele. A Bíblia manda. Se você conseguiu conversar com teu irmão, ganhou teu irmão. Não é assim que acontece? A Bíblia manda. Agora sabe o que acontece? É um fuxiqueiro, é um disse-me-disse. E outra coisa, gente, essas acusações são perigosas. Agora essas coisinhas bestas, ó, pastor, falou do senhor aí, que o senhor falou, que eu falei, que falou, que fulano, que falou. Ah, cara, serviço? Ah, por favor, eu vou assistir meu filme, por favor. Já viu isso na igreja? Não, que falou que o senhor não gostou do louvor, porque o louvor não sei o que lá mais. Quem falou? Ah, fulano que falou. Quem falou? Ah, falou. Daqui a pouco você fica feito um besta. Tem que ter maturidade, o pastor tem que ter maturidade. E na hora da Santa Ceia, precisamos de refletir isso, que o momento da ceia é o momento de nós celebrarmos a comunhão uns com os outros em Cristo. Ah, tá bom já. Bora chamar agora os presbíteros, que eu falei que eu ia terminar hoje pelo menos umas 15:45, já está passando o horário. Chega aqui, Sejão. Chega aqui com o nosso irmão El, os presbíteros todos. Dá um pulinho aqui, Isael. Chega aqui, pastor Marcos André.